Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje, a nossa missão é transformar a base da língua portuguesa na maior aliada para a aprovação. Vamos focar na nossa grande meta, dominar as 10 classes gramaticais. E convenhamos, vestir a camisa de quem quer passar em concurso exige estratégia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, sem complicação e sem aquela decoreba inútil. Vamos entender a gramática como um sistema lógico, sabe, como as peças de um motor impecável. A ideia é que todo mundo saia daqui dominando cada engrenagem desse sistema. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Vamos passar pelo mundo da morfologia, dar uma olhada nos nomes e seus acompanhantes, avançar para as ações e circunstâncias e depois entender o poder dos conectivos. Por fim, vamos destrinchar aquelas super pegadinhas de prova e fechar com o nosso mapa mental final. Agrupar tudo isso nesses departamentos vai evitar qualquer sobrecarga na hora de estudar. Certo, vamos mergulhar nisso. Parte 1. O mundo da morfologia, a base da gramática. Bom, o que a turma precisa entender logo de cara é que a morfologia analisa a palavra de forma isolada. É tipo, imagine as palavras como jogadores individuais dentro de um time muito bem organizado. Antes da gente tentar entender a tática do jogo inteiro, a gente precisa saber quem é o goleiro, quem é o atacante, quem é o zagueiro. E é exatamente isso que a morfologia faz. Ela define a forma, a classificação e a função básica de cada jogador ali no campo da frase. E agora vamos para a parte 2, nomes e seus acompanhantes. O nosso departamento de nomenclatura. E essa frase ilustra brilhantemente como esse primeiro departamento funciona na prática. O controlador analisou a situação. Aqui, o substantivo é o dono do pedaço. É aquela palavra que nomeia os seres, os objetos, as ideias. Temos controlador e situação como os grandes nomes. E notem aquelas pequenas palavras ali, o e a, logo antes deles. Esses são os artigos, os fiéis escudeiros que definem exatamente quem são esses substantivos. Agora chega mais perto, turma, porque aqui está a primeira grande armadilha. Os adjetivos servem para caracterizar o substantivo, certo? Mas olha só a diferença entre grande homem e homem grande. A posição do adjetivo muda completamente o sentido do negócio. Um grande homem traz uma ideia de nobreza, de caráter. Já um homem grande, bom, aí a gente está falando apenas da estatura física. As bancas avaliadoras adoram testar se quem está prestando a prova percebe essa sutileza de valor só pela mudança de posição. E para fechar esse departamento, a gente tem um resumo dos acompanhantes fiéis do nome. O pronome, que tem aquela missão super nobre de substituir ou acompanhar o substantivo, evitando aquela repetição cansativa num texto. Tipo usar ele em vez de repetir o nome do controlador toda hora. E o artigo, que define ou indefine esse nome. É muito diferente falar de o controlador, alguém bem específico, e um controlador qualquer. São palavras pequenininhas, mas com um poder imenso de precisão. Vamos em frente para ver como isso vai se construindo. Parte 3. Ações e circunstâncias. O motor da frase. Nessa estrutura aqui, ele respondeu rapidamente, a gente vê o motor em pleno funcionamento. O verbo é a ação, o estado, o fenômeno. A palavra respondeu dita exatamente o que aconteceu. Mas pensem bem, a ação quase nunca acontece num vácuo, isolada de tudo. O rapidamente é o nosso advérbio. É ele que dita a circunstância dessa ação. Foi devagar, foi mal feito. Não, foi rapidamente. E aqui a turma precisa gravar com muita energia o grande superpoder dos advérbios. Eles são absolutamente invariáveis. Eles não vão para o plural, não mudam de gênero, a missão deles é modificar o verbo, o adjetivo ou até o outro advérbio, trazendo circunstâncias cruciais como tempo, lugar, modo, intensidade e negação. Saber que a palavra muito pode ser um advérbio invariável de intensidade, olha, isso salva pontos preciosos na hora do sufoco. Parte 4. O poder dos conectivos. A cola da gramática. O que mantém tudo de pé. Para não ter mais confusão, a diferença aqui é literalmente uma questão de escala. As preposições ligam palavras individuais. Em controle de tráfego, a preposição de é um pequeno cimento unindo dois tijolos. Já as conjunções, essas são verdadeiras pontes estruturais. Elas ligam orações inteiras, blocos lógicos completos. Estudou e revisou. Temos duas ações completas conectadas ali pela conjunção e. E essas pontes conjuncionais se dividem, pessoal. As coordenativas ligam orações que são independentes, parceiras de igual valor na frase. O ritmo aqui é claro. Temos as aditivas para somar ideias, as adversativas que trazem aquele clássico mas de oposição,
alternativas para escolhas, conclusivas para fechar um raciocínio com um logo ou portanto, e as explicativas para dar o motivo básico. É pura matemática lógica aplicada ao texto. Já as conjunções subordinativas, por outro lado, criam uma relação de dependência. Uma oração precisa da outra para fazer o sentido completo. Elas ditam todo o fluxo argumentativo da coisa. Uma causal mostra o porquê de algo acontecer. A consecutiva mostra a consequência, aquele famoso estudou tanto que passou. Temos as condicionais baseadas no se, as concessivas que mostram obstáculos superados como o embora, além das temporais e finais. Entender essa hierarquia, turma, é simplesmente fundamental para interpretar qualquer texto. E antes de irmos para as armadilhas, a gente não pode esquecer da classe gramatical mais explosiva, a interjeição. Ela não se prende a regras lógicas muito rígidas, não, porque a função dela é expressar a emoção, uma reação pura, aquele sentimento repentino de quem fala. Nossa, cuidado! É o tempero emocional no meio de toda essa estrutura. Parte 5. Chegamos nas super pegadinhas de prova. Exatamente onde a banca tenta enganar a gente. E aí eu levanto essa questão para a turma. Como a banca avaliadora tenta enganar o candidato desatento? A resposta curta é simples, usando palavras idênticas, mas que mudam completamente de função morfológica dependendo do contexto e da posição. Vamos destrinchar agora as 3 favoritas que não saem das provas. O ponto crucial aqui é o famosíssimo porquê. De um lado a gente tem o porquê causal, passou porque estudou. O estudo foi a causa real, verdadeira de ter passado, certo? Do outro lado, o explicativo. Estude porque a prova será difícil. Prestem atenção, a prova ser difícil não é a causa de alguém estudar, é apenas a explicação, o argumento que foi usado para dar a ordem estude. Essa sutileza derruba muita gente boa por aí, mas a nossa turma com certeza não cai mais nessa. E temos também o espetacular truque do pois. É pura geometria gramatical. Se o pois aparece antes do verbo da segunda oração, ele é explicativo. Mas se ele vem deslocado lá depois do verbo da oração que ele introduz, ele se transforma em conclusivo, ganhando o sentido de portanto. É só bater o olho na posição dele em relação ao verbo e marcar a alternativa certa com o belo sorriso no rosto. A nossa terceira grande armadilha é a palavra como. E tudo depende de onde ela estaciona na pista da oração. Como no início da frase, via de regra indica causa. Como estudou, passou, que é o equivalente a um já que. Mas se o como está bem no meio da frase, ligando 2 termos, ele assume a função de comparação. Estuda como um profissional. É a mesmíssima palavra, mas vestindo roupas gramaticais totalmente diferentes. Parte 6. E assim chegamos ao nosso mapa mental final, a tabela resumo da aprovação. Essa matriz que consolida tudo é de verdade o grande tesouro para quem estuda. Ela mapeia só o que importa, evitando aquele excesso cognitivo. O substantivo dá o nome, o adjetivo dá a qualidade, mas lembre-se, cuidado com a posição. O verbo é ação ou estado. O advérbio, o nosso super-herói invariável, modifica a circunstância. Pronomes substituem, artigos acompanham, preposições ligam palavras, conjunções conectam ideias lógicas e as interjeições reagem. A dica de ouro é: tirem um retrato mental dessa tabela. Esse mapa é a chave de acesso rápido de vocês lá na hora da prova. A reflexão central que fica dessa nossa análise é esta. A gramática nunca foi sobre uma decoreba cega. Ela é um sistema formidável, um sistema perfeito onde cada palavra, cada pequeno artigo ou grande conjunção tem a sua missão específica e indispensável. Entender essa engrenagem de verdade dá poder, dá clareza e, o mais importante, dá uma confiança inabalável para encarar qualquer questão. Chegamos ao fim da nossa missão morfológica de hoje. Mas a pergunta que fica e exige uma ação prática é: qual dessas 10 classes será dominada primeiro, rumo à aprovação da turma? Peguem os cadernos, revisem o mapa mental, ataquem sem medo os exercícios e transformem a morfologia na ferramenta mais afiada da preparação. Bons estudos e até a nossa próxima análise estruturada.